por que Jesus resolveu falar através de parábolas? Durante a sua missão pública, ele transmitiu muitos sermões que nada tinham de parábolas. No seu primeiro sermão, que é o Sermão da Montanha, ele transmitiu as suas máximas morais e ele falou claramente, embora neste sermão tenha algumas alegorias, mas foi muito claro o Sermão da Montanha. Como ele sentiu que os seus ensinamentos não tinham sido bem absorvidos pelos ouvintes, então ele queria transmitir ensinamentos profundos sobre a conquista do reino dos céus, sobre a evolução do ser espiritual até a plenitude, a unificação da criatura com o Criador, o Deus imanente. A não compreensão poderia afastar os ouvintes, como aconteceu de fato quando ele simbolicamente disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais terá fome e viverá eternamente. Muitos dos seus discípulos ficaram escandalizados e resolveram abandoná-lo. Aí Jesus decidiu usar uma outra didática, contar histórias, que são as parábolas. Histórias com coisas que eles conheciam, que desejavam conquistar, e foi tirando das profissões daquelas pessoas que estavam sempre ali ouvir, como lavradores, pescadores, donos de casa, pequenos comerciantes. Era dessas profissões que ele tirava os exemplos para transmitir os ensinamentos profundos através de alegorias. O povo judeu, apesar de ter recebido muitas orientações dos profetas, ainda não estava preparado para ensinamentos mais profundos, ensinamentos espirituais mais complexos, mais profundos. Então era necessário que houvesse prudência, cautela. Daí ele ter dito logo no Sermão da Montanha: não dei aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, mostrando para nós que não devemos transmitir ensinamentos espirituais superiores a pessoas ainda animalizadas, que não têm condições de absorver, que não têm condições de entender. A prudência é importante. Então ele, contando as histórias, e como grande pedagogo que aqui esteve, eu acredito o maior dos pedagogos, ele sabia que a história é gravada, a história fica. Quando nós geralmente fazemos uma palestra, encontramos alguém que quer falar alguma coisa e a gente pergunta: o que é que você gostou? A pessoa cita. Se você contou uma história, a pessoa conta exatamente a história que você falou na palestra. A história fica, e era isso que Jesus queria. Contava as histórias e por trás daquelas histórias simples, ele transmitia os ensinamentos profundos. E isso ele usou de misericórdia para com os seus seguidores, porque Jesus sabia que a lei da evolução é uma fatalidade. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo, melhor entenderíamos as suas sentenças ou as suas parábolas no sentido alegórico. E assim ele foi transmitindo alguns ensinamentos através das parábolas. Eu, que não fiz nenhum curso de teologia, nenhum curso bíblico, encontrei na Bíblia, no Novo Testamento, 28 parábolas transmitidas por Jesus. Eu só considero parábola, para mim, que não tem nenhum curso, quando o capítulo tem parábola do filho pródigo,
parábola do joio e do trigo, parábola do semeador, que é que nós vamos falar hoje à noite. Então, e aí eu aceito que é uma parábola. Ou então, quando os evangelistas dizem assim, e narrou Jesus esta parábola, aí é uma parábola. Existem muitas sentenças parabólicas, que não são parábolas. Carlos Pastorino é que diz, são sentenças parabólicas e não parábolas. Mas muitos estudiosos destes ensinamentos parabólicos de Jesus aceitam como sendo essas sentenças parábolas. E aceitando as sentenças como parábola, nós não temos apenas 28, mas quase mais de 100, porque são muitas as sentenças parabólicas transmitidas por Jesus. O desconhecimento dos cristãos, de um modo geral, é muito grande a respeito destas parábolas de Jesus, a respeito dos seus ensinamentos, de um modo geral. Imagine vocês que certa vez eu convidei uma expositora espírita para fazer uma palestra lá na Federação Espírita e dei para ela o capítulo e o tema que ela iria falar. Ela foi fazer a palestra e começou dizendo assim, hoje eu trouxe para vocês uma parábola de Jesus. Quando ela disse, eu trouxe uma parábola de Jesus, eu que tinha dado o capítulo, o versículo, eu disse, meu Deus, ela trocou o tema. Aí ela começou, leu o tema que eu tinha dado, e eu vi que ela não sabia que aquilo ali não era uma parábola. Muitos cristãos acham que Jesus falou o tempo todo dos seus ensinamentos através de parábolas, e não é verdade. Ele falou algumas parábolas, 9 delas sobre o reino dos céus, e foi transmitindo estes ensinamentos através das parábolas. Também nos contou Divaldo Franco que quando ele foi para Jerusalém para conhecer os lugares onde Jesus passou, onde Jesus pregou, onde Jesus pisou, chegou em determinado local, ele disse que o guia do pessoal que ele foi na excursão, disse, aqui está a hospedaria onde o bom samaritano trouxe aquele moço que foi assaltado e caído. E aí Divaldo disse que começou a questionar intimamente, como é que pode haver aqui essa hospedaria se a parábola a parábola do bom samaritano foi uma história criada por Jesus para ensinar o doutor da lei que próximo é qualquer um e não os que estão mais próximos. Então foi uma história criada por Jesus. Ali não pode ter uma hospedaria. Mas como os cristãos, de um modo geral, são desconhecedores da mensagem de Jesus, das parábolas de Jesus, todo mundo acredita que ali é a hospedaria onde ficou o moço caído, quando não existia moço nem bom samaritano, era tudo uma história criada por Jesus, não era um fato real. E as pessoas não sabem distinguir o que é um fato real e o que é uma parábola, uma história criada por Jesus para transmitir ensinamentos espirituais profundos. Então nós vamos, esta noite, recordar a parábola do semeador. Segundo alguns estudiosos das parábolas, a parábola do semeador é considerada a parábola das parábolas. Por que eles assim consideram? Porque foi nesta parábola do semeador que Jesus explicou para os seus seguidores como deveremos interpretar as alegorias contidas nas histórias que ele conta, como sendo parábolas. Ele diz, o semeador saiu a semear. Quando semeava, as sementes caíram à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregosos. Como era pouca terra, logo nasceu. Mas como estava a terra na superfície, quando o sol saiu, ficou a semente crestada e secou. A terceira parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram e nada produziu. E a quarta parte caiu em terreno bom,
E aí foram muitos os frutos produzidos, a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E ele conclui a parábola dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Como a dizer, entenda quem tem condições de entender. Nas parábolas, Jesus compara os seres humanos com árvores, com sementes, com grãos, com terrenos, com ramos, com frutos. Ele vai fazendo as comparações com as pessoas humanas. Nessa parábola do semeador, ele compara os terrenos com os seres humanos. O que é que ele diz na parábola do semeador? Ele diz que a semente é a palavra de Deus. Palavra de Deus, alguns entendem como sendo palavra divina. Eu, em especial, que aprendi, não é da minha cabeça, que aprendi com Carlos Torres Pastorino, quando ele diz a palavra de Deus, quando ele fala o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou, ele está se referindo ao Deus imanente, ao Deus que está nele e em nós também. Deus está em tudo e em todos. Então Jesus, que era um ser crístico, um ser divino, manifestava Deus. Então o ensino não era da sua pessoa, da personalidade de Jesus, mas era do Deus que nele estava, na individualidade, no espírito imortal. E isso é possível? É possível. Não somente Jesus tinha essa possibilidade, e ele mostra isso no Evangelho, quando ele fala aos seus apóstolos que eles iriam ser perseguidos, levados à presença dos reis, dos governadores, aos tribunais, mas que eles não se preocupassem com o que haviam de falar, porque naquela hora não eram eles que falavam, mas o Pai que falava através deles. Então, mostrando que Deus fala através de cada um de nós. O importante é que as criaturas se sintam iluminadas, vivam dentro dos ensinamentos por ele transmitidos, para ter condição de manifestar o Deus que está em cada um de nós. Muitas vezes a gente diz uma coisa e a pessoa diz assim: falou pela boca de um anjo. Um anjo é um ser espiritual iluminado. E assim como a gente fala como se fosse um anjo, nós falamos também por Deus. Então a palavra de Deus, quando Jesus fala a palavra de Deus, ele está se referindo a o Deus que nele se encontra. Então a semente é a palavra de Deus. Nessa parábola também, que os estudiosos consideram como sendo a parábola das parábolas, porque foi nela que Jesus explicou como nós deveríamos entender, muitos também entendem que foi nesta parábola do semeador que Jesus mostrou para todos a importância da sua palavra, da sua mensagem, do seu ensino. Não somente aqui na parábola do semeador, mas em muitas outras oportunidades, ele faz com que as pessoas, os seus seguidores, pelo menos nós que somos cristãos, devemos valorizar, interiorizar esta sua mensagem e colocar para fora na prática, porque o difícil está aí. Então ele diz, quando ele termina o Sermão da Montanha, onde ele transmite as suas máximas morais, ele conclui dizendo assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática é comparável a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, os rios transbordaram, sopraram os vendavais, se precipitaram sobre esta casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, é comparável ao homem insensato. Homem aqui, ser humano. Porque em toda parte na literatura você encontra a expressão homem, porque antigamente não se fazia distinção entre homem e mulher. Quando se diz aquele, então estamos falando do ser humano. Então, homem, ser humano. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é comparável ao homem insensato.
que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, os rios transbordaram, os vendavais sopraram e se precipitaram sobre esta casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Então ele deixou aqui bem claro que quando nós construímos a nossa vida naquilo que é sólido, que tem solidez, nós não caímos, nós não fraquejamos, nós nos iluminamos, nós conquistamos as virtudes, porque estamos construindo as nossas vidas dentro daquilo que tem solidez, que é a mensagem dele, a mensagem de Jesus. Quando construímos as nossas vidas na insensatez, na desobediência, voltados apenas para as coisas materiais, para os prazeres da personalidade, que é passageira, a personalidade morre. Todos nós morremos fisicamente. O espírito não, é imortal. E nós valorizamos muito mais a personalidade do que o espírito. Deixamos o espírito em segundo plano e estamos mais preocupados com a personalidade, que é transitória, que desaparece. Então, quem constrói a sua vida pensando só na personalidade, vai cair, vai falhar moralmente, porque construiu a vida naquilo que não tem solidez, na insensatez, no desequilíbrio. Isso ele diz quando termina o Sermão da Montanha, onde estão as máximas morais. Mas ele também, em outras oportunidades, ele mostra para nós a importância da sua palavra em nossas vidas. Ele estava certa vez pregando, falando sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, e uma mulher que estava no meio da multidão, encantada com o que ele falava, gritou para ele: bem-aventurados o ventre que te trouxe e os seus que te amamentaram. E Jesus olha para ela e diz: antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, mostrando aí a importância de ouvirmos e praticarmos. Não é só escutar, não é só aprender, não é só estudar, nem decorar, é viver. O nosso desafio é a vivência. E é um desafio mesmo. E nós não vivemos sem desafios, nós não chegaremos nunca ao nosso destino, que é a perfeição suprema, solicitada por Ele, se não passarmos por desafios. Então precisamos vivenciar estas palavras divinas, estes ensinamentos divinos que foram por Ele transmitidos. Ele também chegou a dizer, em certa oportunidade, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando sai da boca de Deus, as pessoas entendem, muitos interpretam como sendo ele dizendo que era Deus. Porque quem falava era ele. E ele fala aqui em boca de Deus, e Deus não é uma pessoa como nós. Deus não tem forma. Deus é um ser que não tem, vamos dizer, a gente não pode defini-lo. Se ele está dentro de nós, então não é pessoa. João Evangelista é quem diz para nós: Deus é luz, Deus é amor. Então, a luz, quando nós nos iluminamos, estamos manifestando Deus. Quando nós amamos, estamos manifestando Deus. Foi assim que João Evangelista definiu para nós, na sua epístola, Deus. Então, os Espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então, esse Deus que Jesus fala, a palavra de Deus pela boca de Deus, representa o Deus que está dentro dele e de nós também. Então, não só de pão vive o homem, mostrando que não é apenas para viver a vida material, o alimento material, porque pão representa alimento. Ele veio nutrir a humanidade de espiritualidade. E as pessoas estão preocupadas com o alimento, apenas com o alimento material. É importante o alimento material para a sustentação do nosso corpo físico. Nós precisamos manter o nosso corpo bem. Nós precisamos manter o corpo com saúde. Eu lembro do meu marido,
que eu dizia a ele que não tinha medo de desencarnar, eu não tenho medo de morrer porque eu sei que eu não morro. Aí ele um dia disse, engraçado, você disse que não tem medo de morrer e só vive nos médicos. Aí eu disse a ele, eu vou para os médicos para cuidar do corpo, porque o corpo é instrumento de evolução do espírito. Que você se abandona, se você tem as enfermidades e não cuida, você morre antes do tempo. Então precisamos disso, de cuidar do corpo, que é instrumento de evolução do espírito. Mas Jesus diz, não só de pão vive o homem. Nós não estamos aqui apenas para saciar a nossa fome, a fome pelo poder, a fome pela riqueza, a fome pela conquista de todos os valores que são materiais e que aqui ficam. Nós estamos aqui para conquistar os valores espirituais. É importante que a gente nutra o corpo, mas é mais importante que nutramos o nosso ser espiritual com estas verdades eternas que não passam jamais. Há 2000 anos, Jesus esteve entre nós. E as suas palavras são tão atuais como se ele estivesse pregando na atualidade. Porque as verdades eternas, elas não envelhecem. Ele transmitiu verdades. E estas verdades permanecem atualizadas para nós que hoje somos cristãos, seguidores destas verdades eternas. Então Jesus deixa bem claro que nós aqui estamos não somente para o cuidado com a personalidade, mas que devemos nutrir, em especial, o espírito imortal, que é necessário o cuidado com o espírito. E esse cuidado é através da sua palavra, do seu ensino, deste ensino divino, que aquele que conhece se torna cada vez melhor e se ilumina e consegue manifestar o Deus que nele está. Também ainda falando a respeito da sua palavra, ele disse, aquele que guardar estas minhas palavras não morrerá jamais. Quando Jesus diz guardar, muitas pessoas entendem, muitos cristãos entendem que é guardar numa mala, que é guardar numa bolsa. E o que nós observamos é na casa dos cristãos, em toda estante da casa de um cristão, tem uma Bíblia. As pessoas acham que botando aquela Bíblia ali, está fazendo o melhor. E o pior é que a Bíblia é aberta no Velho Testamento, os Salmos de Davi. Dão valor aos salmos e não dão valor ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, para nós, os cristãos, é muito mais importante que qualquer salmo de Davi. Quem quiser saber quem foi Davi, leia a vida dele, que está lá na Bíblia. Agora, quem quer saber quem foi Jesus, lê o Novo Testamento. Para a gente sentir o valor, a grandeza do seu ensino. Muita gente acha que o maior sofrimento de Jesus foi o suplício na cruz. E o maior sofrimento de Jesus não foi o suplício da cruz, não. Foi descer de onde ele estava, do seu habitat, mundos divinos, para vir habitar um planeta inferior como o nosso. Conviver com espíritos imperfeitos, espíritos animalizados, espíritos atrasados. Por isso que os evangelistas dizem, ele veio para o deserto conviver com as feras. E as feras não são outras, não, somos nós, os seres humanos, ainda animalizados. Então esse foi o maior sacrifício de Jesus. Entretanto, nem os judeus, nem os cristãos valorizam este seu ensino. Porque Jesus veio precisamente para Israel. Ele veio para o povo judeu. Ele transmitiu todos os seus ensinamentos lá para o povo judeu. Mas Jesus sabia, Jesus sentia. Na parábola do semeador, ele mostra os terrenos, a maior parte dos terrenos não produziam frutos. Segundo Humberto Rodin, os terrenos representam os corações humanos portadores de livre-arbítrio que frutificam se quiserem. Porque as pessoas costumam dizer assim, como é que Jesus, o semeador dos semeadores, que trouxe a melhor das sementes, ia jogar essa semente em terrenos improdutivos? Por que ele fez isso? Porque Jesus estava transmitindo a semente, como ele mesmo falou, a palavra, para os seres humanos, que representam os terrenos. Terrenos improdutivos,
terrenos que não frutificam. E ele deixa isso bem claro quando ele conta a parábola da figueira estéril. Aquela figueira que foi enterrada na vinha e que o dono da vinha procurava fios e não encontrava, sempre procurando os frutos e não encontrava. Aí o dono da vinha diz para o viticultor: que está fazendo ela ocupando a terra inutilmente? Arranca e joga fora. Assim somos nós. Estamos aqui encarnados para produzirmos frutos. E os frutos são as virtudes. E somente conquistaremos as virtudes seguindo, ouvindo a sua palavra. Interiorizando a sua palavra e colocando na prática. Quando ele diz quem guardar a minha palavra é quem interiorizar e vivenciar. Não é botar numa estante, não é guardar numa bolsa, não é guardar num livro, não. É guardar na intimidade. É assimilar o que ele pregou e continua pregando para nós. Tudo que ele transmitiu, quem guardar não morrerá jamais. Aí, mas como é que Jesus disse que quem guardar não morrerá jamais? Todo mundo morre, até ele morreu. Os espíritos crísticos, os espíritos iluminados, os espíritos santificados, todos morreram. Como é que ele diz que quem guardar a minha palavra não morre? Não morre moralmente. Quando Jesus fala em morte dentro dos seus ensinamentos, ele não está falando de morte física. Ele está falando de morte moral, que é a nossa queda, os nossos erros, as nossas viciações, tudo aquilo que só nos atrasam. É isso que ele diz. Quem guardar não morrerá jamais. Ainda diz a respeito da sua palavra, do valor da sua palavra, da grandeza da sua palavra. Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Só seremos discípulos de Jesus permanecendo nas suas palavras. E permanecer é o quê? Viver. Enquanto não vivenciarmos a sua palavra, o seu ensino, nós não somos ainda discípulos dele. Nós somos alunos. Porque o aluno estuda, aprende, fala, mas não vive. Vive se quiser. Ainda não somos discípulos, porque não permanecemos nas suas palavras. Ainda a respeito da sua palavra, ele diz assim: quem quiser ouvir as minhas palavras e não as seguir, eu não julgo, porque eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aquele que me despreza e despreza as minhas palavras, tem que o julgue. A palavra que eu vos tenho falado, esta a julgará no último dia. Quando Jesus fala em último dia, ele não está falando um último momento onde todos estarão reunidos para um julgamento. Não. O último dia é o último momento da nossa existência corporal. Quando nós desencarnamos, já começa o julgamento, que não é de Deus, que não é de Jesus, nenhum ser externo a nós, é da nossa consciência, que é o mais severo de todos os juízos. Começa o nosso julgamento. E aí a consciência vai nos acusar, porque quando eu li essa passagem, eu fiquei dizendo, como é que a palavra nos julga? Ele não julga. Jesus não julga, Deus não julga, ninguém julga. Como é que a palavra julga? A consciência é quem vai julgar, nos acusando que ouvimos a palavra, aprendemos e não vivenciamos. Esse é o julgamento da nossa consciência. Então precisamos trabalhar, se esforçar, querer, desejar, vivenciar esta palavra que nos dá vida, que ilumina o nosso ser, que eleva o nosso espírito, que faz com que tenhamos no mundo espiritual uma vida de alegria, de felicidade, e que possamos retornar para ajudar aos outros também chegarem onde nós chegaremos. Quando ele diz na parábola da figueira estéril, arranque e atira fora, não estava dizendo que existem seres espirituais que serão condenados eternamente. Não, atirar fora é tira da terra e coloca no outro mundo, onde ele possa
progredir, onde ele possa crescer de acordo com a condição moral de cada um. Então foram muitos os momentos em que Jesus mostrou para nós a importância da sua palavra em nossas vidas, e nós, os cristãos, ainda não valorizamos. Os judeus ainda estão esperando o Messias. Os judeus têm como o livro sagrado deles os livros de Moisés. Eles não seguem a Jesus. Estão esperando o Messias. Jesus, para eles, é um simples profeta. E os cristãos, por sua vez, há mais de 2000 anos, que muitos emissários têm descido à terra para recordar, para relembrar o ensino de Jesus, e nós ainda não vivenciamos. Somos ainda terrenos improdutivos, que não queremos produzir os frutos. Ainda estamos nessa categoria de terrenos improdutivos, que não queremos produzir os frutos. E para concluir a nossa fala, que o nosso tempo está chegado, ele diz o seguinte: passarão céus e terras, e as minhas palavras não passarão. Querendo dizer que tudo passa na terra, muda, se transforma, mas as suas palavras não. O nosso planeta, que é considerado planeta inferior, mundo de expiação e provas, está caminhando para ser um mundo novo, um mundo regenerado, onde apenas habitarão aqui pessoas regeneradas, espíritos regenerados, espíritos que estão em melhores condições. Tudo se transforma, mas as palavras dele vão continuar. Mesmo a terra sendo regenerada, os espíritos regenerados ainda vão necessitar da sua palavra. Tudo se transforma, tudo passa, mas as suas palavras não passarão. Eu, quando entrei para a doutrina espírita, eu já tinha mais de 30 anos e era católica, e eu era totalmente analfabeta dentro dos ensinamentos de Jesus. Eu não conhecia nada do Novo Testamento, nada, ensinamento nenhum. E a culpa não é da igreja de onde eu vim, não. Eu era católica. Toda religião cristã prega a palavra de Jesus, toda ela. Eu era que não dava ouvidos, eu era que não prestava atenção, mas a palavra era pregada, mas eu não prestava atenção. Então, quando adentrei para a doutrina espírita, comecei a estudar a doutrina, mas também comecei a estudar o Evangelho. Fui conhecendo Jesus, que não conhecia. Com mais de 30 anos de cristã, não conhecia Jesus, não conhecia o seu ensino. E aí fui estudando, e as parábolas me chamavam muita atenção. Eu achava histórias tolas. Como é que Jesus contou uma história dessa, sem pé nem cabeça? Isso, na minha cabeça, eu pensava assim, eu digo, meu Jesus, não tem sentido. E aí eu fiquei interessada em conhecer aqueles escritores que escreveram livros sobre a interpretação deles a respeito das parábolas. Aí eu conheci Caiba Schutel, tem um livro sobre parábolas, conheci Vinícius, muitas parábolas são interpretadas por ele. Vinícius é o pseudônimo, o nome dele era Pedro Camargo. E eu descobri há pouco tempo que Pedro Camargo foi pastor protestante, depois aderiu ao espiritismo. Mas escreve que é uma coisa maravilhosa. São muitos os livros dele e muitas parábolas ele interpretou. Conheci também João Batista de Rustem, as parábolas por ele interpretadas. Humberto Rodin também, que não é espírita, que foi um sacerdote da Igreja Católica e deixou aqui vários livros para nós. E tem um livro dele sobre a interpretação das parábolas que é especial, uma verdadeira maravilha. Conheci também Carlos Torres Pastorino. E à medida que eu ia conhecendo estes que interpretavam as parábolas, vinham as inspirações para aquele assunto. E eu ia anotando aquelas coisas que me vinham por inspiração. Até que eu resolvi escrever um livro sobre as parábolas. E escrevi, e já está esse livro na segunda edição. Está aqui, eu trouxe hoje alguns exemplares, que é o livro das parábolas. Já está na segunda edição.
Então, tem as 28 parábolas explicadas por nós, de acordo com a nossa condição. Para cada década, tem novas interpretações. À medida que nós vamos evoluindo, as interpretações vão se aprofundando. A gente nunca pode dizer, esta é a interpretação definitiva. Não. Nós vamos evoluindo e novas interpretações vão surgindo. Para nós, agora, na atualidade, eu, Giseuda, interpretei estas parábolas de Jesus. Quem desejar adquirir, este livro custava R$20, hoje está por 15. Nós vamos vender e autografar. R$10 vai para a federação, R$5 fica aqui para ajudar o Viana de Carvalho. Quem comprar está ajudando ao Viana de Carvalho e está ajudando também a federação. Que todos se interessem por estes ensinamentos transmitidos por Jesus, que para nós são muito importantes. Para concluir, já está na nossa hora, tem uma colocação feita por ele, segundo João, o evangelista, quando ele diz o seguinte: se eu não tivesse vindo e lhes houvesse falado, não haveria culpa nos vossos pecados, mas agora não há desculpas. Então, para nós, os cristãos que conhecemos a sua palavra, para nós não tem desculpa. Nenhuma desculpa, porque ele trouxe as suas palavras para a nossa melhoria espiritual. Que ele nos ilumine, desperte em todos nós o desejo sincero de querer crescer, de querer melhorar. Graças a Deus, uma boa noite para todos.